8 horas 14 minutos. Logo no início do seu Bahia no Ar, a gente falou sobre um empreiteiro, um engenheiro e 2 fiscais da SUCOM, Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do município, que foram responsabilizados pelo desabamento do prédio ano passado, de um prédio de 7 andares que desabou no bairro de Pernambués. O delegado Adailton Adam é titular da 11ª Delegacia. Ele é responsável pelo inquérito que apontou irregularidades na obra e também instabilidades no terreno da construção. Nós estamos por telefone com o delegado. Olá, doutor, bom dia. Doutor Adailton, o senhor me escuta direitinho? Sim, estou escutando. Bom dia para você e para os ouvintes. Obrigada, doutor. O laudo da Coordenação de Engenharia Legal do Departamento de Polícia Técnica, DPT, apontou irregularidades na obra, tanto na estrutura, doutor, como no terreno escolhido, né? Sobre a estrutura, o erro foi no material escolhido. Qual era o material que estava sendo utilizado e que pode ter causado o desabamento desse prédio ano passado por conta da chuva? Choveu, o prédio desabou. Foi realmente o material escolhido que causou o desabamento, doutor? Olha, na verdade foi um conjunto de fatores que levaram o prédio a ruir. Tivemos o trabalho primoroso da equipe de perícia técnica, que contou com o apoio do Laboratório de Geotecnia da UFBA, e no laudo foi apontado que o talude, né, o barranco, ele apresentava material de entulho, e também naquele momento da perícia ele estava encharcado. A contenção que foi feita não foi bastante para segurar este talude, que veio a ceder e fazendo também ceder o prédio, tendo em vista que o mesmo estava com suas estruturas subdimensionadas. Ou seja, a estrutura do prédio, dos pilares, estavam aquém do necessário para suportar, além do peso do prédio, né, o problema do desabamento do barranco, fazendo com que o prédio viesse a cair. Agora, doutor Adailton, o laudo ainda encontrou a presença de material de aterro como plástico. É verdade? Tinha plástico na estrutura utilizada para a construção desse prédio que desabou ano passado, repito, depois de uma chuva no bairro de Pernambués? Olha, na verdade, o plástico e o material de entulho, né, faziam parte do talude, ou seja, do barranco, né, onde o prédio estava encostado, né? O material que foi utilizado para a construção da obra, ele era um material previsto para a construção. O problema foi que a estrutura do prédio, os pilares, estavam subdimensionados, tá? Eles foram feitos de uma maneira que não suportou o peso do prédio. Em relação ao material, foi utilizado o material previsto, mas a estrutura não era adequada. Agora, em relação ao terreno, o terreno também era irregular, não era mesmo? O terreno onde o prédio foi construído não tinha condições técnicas para suportar o tamanho do prédio. O senhor confirma isso, delegado? Olha, isso foi o meu entendimento por conta, né, de tudo descrito no laudo. Consta também que a planta topográfica estava errada. Olha. Os verificaram que as dimensões eram diferentes daquelas, né, que foram apresentadas na planta topográfica. Eu acredito que tudo isso, né, influenciou na queda do edifício. Bom, em relação ao que vai acontecer a partir de agora, foi o empreiteiro, o dono da empresa responsável pela obra, o engenheiro, obviamente, é responsável, e também 2 fiscais da SUCOM. No seu entender, eles não fiscalizaram e não fiscalizaram por quê? Olha, o porquê da não fiscalização, isso vai ser matéria de investigação por parte do SUCOM. O que nós observamos no inquérito policial é de que não houve, né, a fiscalização. Se houvesse, né, o prédio seria embargado. Eles deixaram de tomar atitudes de ofício, por isso eles também foram indiciados, além da prevaricação, pelos homicídios e pelas lesões corporais. Bom, estou conversando com o delegado Adailton Adam, ele que é o responsável, o delegado responsável pelo inquérito que apontou irregularidades e, pelo que você está ouvindo do próprio delegado, irregularidades sérias
na obra e a instabilidade no terreno onde esse prédio, repito, que ano passado, depois de uma forte chuva, caiu. Tá? 3 pessoas morreram, 2 ficaram feridas. O prédio caiu em cima de uma casa. Nessa casa morreram 2 pessoas e 2 crianças ficaram feridas. No prédio tinha um vigia que acabou também morrendo. Bom, a partir de agora, que o senhor já entregou aí o inquérito, o que acontece com esse inquérito que foi entregue ao Ministério Público? A partir de agora, para quem está em casa entender como é que vai ser este processo e como as pessoas poderão ser responsabilizadas por esse absurdo, não é, delegado? Porque vale lembrar, só reforçando, o prédio ia ser entregue para moradores que tinham comprado os seus apartamentos morarem. Exatamente. Nós já tínhamos notícia de que algumas pessoas já estavam com previsão de mudança. Graças a Deus, né, dentro da fatalidade, né, isso não aconteceu, né, vitimando apenas 3 pessoas. Valiosas vidas, claro, não tem como se mensurar o valor de uma vida, 2 pessoas, 2 crianças lesionadas, mas o prejuízo poderia ter sido maior. Infelizmente, ocorreu o fato, tá? Por conta de irresponsabilidade, eu não sei, isso opinião pessoal, até por ganância de quem estava, né, com este empreendimento, porque não se justifica você ter as condições técnicas apontadas a seu dispor e você subdimensionar uma obra, pilares, fazer uma malcontenção, né, e que você tenha consciência que isso pode vir a causar problemas, como ocorreu. O inquérito foi entregue, né, o Ministério Público vai analisar as provas, né, podendo indiciar as pessoas que foram apontadas como responsáveis, podem também acreditar que outras pessoas também estejam envolvidas, oferecer denúncia e as pessoas serem levadas à júri popular. Bom, muito obrigada, então. Eu agradeço muito ao delegado Adailton Adam, ele que é peça fundamental, afinal de contas, o inquérito foi de responsabilidade dele, o inquérito que apurou essas irregularidades na construção desse prédio, 7 andares. Obrigada, doutor Adailton, muito bom dia, viu, ao senhor? Imagine você de casa aí, obrigada. Você de casa aí, um prédio de 7 andares, você acabou de comprar, juntou seu dinheiro, aí comprou aquele prédio no maior sufoco, no maior, sabe, estava ali juntando dinheiro para comprar. Aí o prédio, uma chuva que não foi um dilúvio não, viu? Diga-se de passagem. Obviamente foi uma chuva forte e aí esse prédio cai. Ia ser entregue. Já pensou se esse prédio está completamente habitado? A tragédia poderia ser infinitamente maior, porque não sobrou pedra sobre pedra. Ano passado, bairro de Pernambués, prédio de 7 andares, prédio caiu em cima de uma casa, repito, dois moradores da casa, uma mulher e um homem morreram, 2 crianças ficaram feridas, né? O pobre do vigia que estava nesse prédio também acabou morrendo. Olha, realmente, eu digo aí, viu, dos males foi realmente o menor nesta situação. Olha só, o Bahia no Ar agora vai mudar um pouquinho de assunto, às 8h23. A gente vai falar sobre relação de compra. Você compra bastante? Você reclama lá no Procon se tem algum probleminha? Pois é. Essas relações convencionais, né, de compra e venda exigem uma certa cautela. Todo mundo tem que ter sua notinha fiscal, tem que ver o local que você compra, ver se o produto, antes de levar para casa, observar direitinho o produto, né? Ver se ele está dentro da caixa, se é o produto especificado na caixa. Esses detalhezinhos a gente tem que ver na hora que está comprando em uma loja. Agora imagine se for, por exemplo, uma compra feita na internet. Hoje muita gente, eu utilizo bastante a internet. Você imagina que esse comércio você não pode tocar, né, no material. Você tem que fazer o pedido e na hora que chega em casa é que você vai olhar o que você comprou de fato. Probleminha que você pode ter e quem pode resolver é o Procon. Vou falar com Jéssica Senra. Jéssica, este é um assunto que hoje está dando o que falar, né? Vira e mexe a gente fala, fim do ano a gente já está na metade do ano, a gente já tem que pensar, falar logo, antecipar, porque Natal, tudo bem. Faltam ainda 5 meses. Mas Natal está chegando, muita gente faz as compras principalmente pela internet e pessoas que fizeram compras
na internet tiveram problemas, né, Jéssica? Como é que a gente resolve isso, minha querida amiga Jéssica Sena? Pois é, Adriana, mas antes do Natal mesmo, agora nas férias escolares, muita gente aproveita para viajar, compra pacotes de viagens pela internet também e compras do dia a dia mesmo, né? Livros, roupas, etc. Quem vai ajudar a gente é Flávia Marim Pietri, ela é coordenadora de estudos e pesquisas do Procon e vai explicar um pouquinho para a gente como não cair nessas armadilhas online. Bom dia, Flávia. Bom dia, Vera. Quais são as orientações do Procon na hora de fazer compras pela internet? Bom, tomar bastante cuidado e procurar sites seguros. O que é que a gente chama de sites seguros, né? Aqueles sites que tem aqueles cadeadinhos no fim da página e sites que você tenha costume de comprar. Por exemplo, sites de grandes empresas físicas, né, de grandes lojas, para evitar golpes ou não entrega de materiais, descumprimento, qualquer tipo de descumprimento de contrato. Quais são as principais queixas que o Procon recebe hoje, né? Quais são as principais dificuldades que os consumidores encontram na hora de comprar pela internet? Bom, o grande problema da atualidade é o consumidor compra alguma coisa, é prometida a entrega em um determinado prazo e isso não é entregue, ou às vezes é entregue não só fora do prazo, com algum defeito, ou então problemas de fraude. A gente vê muito casos de clonagem de cartão, hackers que invadem determinadas páginas, etc. Então, o consumidor tem que ter muito cuidado com fraude e com prazos de entrega, né? Ficar bastante atento às condições da entrega desse produto. Caso Jéssica, isso não se... Diga, Adriana. Oi, Jéssica, né, sobre o prazo de entrega que eu gostaria de perguntar à doutora Flávia, qual é o prazo de entrega num site? Bom, não existe um prazo de entrega fixo, né, no código. Cada oferta, o fornecedor diz qual seria o prazo de entrega e o consumidor aceita essa oferta não. Se isso não for informado ao consumidor, esse prazo de entrega, isso caracteriza uma prática abusiva, o Procon já pode multar. Mas, geralmente, eles informam. Se passar desse prazo de entrega e o consumidor não concordar com a prorrogação, isso já possibilita a esse consumidor a rescisão do contrato ou até uma negociação para um abatimento do preço, alguma coisa nesse sentido para compensar ele pela demora. Agora, nesses casos, né, de descumprimento de contrato, de que forma o Procon atua em termos práticos, né? O que acontece com as empresas que não cumprem os seus contratos? Bom, o Procon ele é um órgão administrativo. Então, por exemplo, se você tem um interesse de receber um dinheiro de volta ou de uma indenização, você tem que procurar um juizado de defesa do consumidor. Mas é interessante se procurar também o Procon, porque no caráter de órgão administrativo ele vai fiscalizar as práticas abusivas. Então, o que a gente vai fazer? Uma vez que a gente recebe a denúncia, a gente vai apurar, vai ouvir esse fornecedor. Se essa denúncia for confirmada, a gente lança o nome desse fornecedor no nosso cadastro de reclamações fundamentadas, traduzindo para o bom português. É como se fosse um SPC dos fornecedores, ou seja, os maus fornecedores são ali listados e todo ano, em setembro, a gente divulga para a grande mídia para que o consumidor tenha uma arma na mão e saiba quais são os fornecedores que o respeitam e quais estão andando fora da linha. Agora, essas compras online, elas são relativamente recentes, né? Como é que as pessoas podem saber quais os direitos que elas têm? O Código de Defesa do Consumidor, ele vale também para compras online? Sim, sim. Recentemente, né, a gente está aí numa polêmica que o nosso código está tentando se atualizar e vai haver uma atualização no campo de comércio eletrônico. Porém, o código de 1990 já traz uma previsão. No seu artigo 49, ele cuida dessas compras chamadas de compras fora do estabelecimento comercial. E aí se encaixam as compras da internet. Nesse caso, qualquer consumidor tem um chamado prazo de reflexão, que é o direito de 7 dias devolver esse produto, desde que, obviamente, né, em perfeito estado, e receber o seu dinheiro de volta corrigido monetariamente, sem nenhum custo e sem dar nenhuma explicação. Ele simplesmente não gostou do produto, ele devolve e tem o dinheiro de volta. Mesmo que não tenha nenhum defeito, nenhum vício, nenhum problema. Perfeitamente. Mesmo sem defeito, ele simplesmente, o produto não atendeu às expectativas dele e isso é muito importante porque a gente precisa tocar, né, ter contato físico com o produto, até para ver, mulher principalmente, né, o batom não foi daquela cor, o perfume não era o cheiro que a gente esperava. Então, nesses casos, a gente devolve e tem o direito de receber tudo de volta, inclusive o frete. Doutora Flávia e Jéssica, só para dúvidas, eu uma vez comprei um telefone, aparelho celular, e aí veio o aparelho errado. Na hora de mandar esse aparelho de volta, eu é que tive que pagar. Quer dizer, muitas pessoas também já falaram comigo que tiveram esse mesmo problema. Então, quem é que paga na hora de devolver esse produto? Bom, o código fala que essa devolução tem que ser feita sem nenhum ônus para o consumidor. Olha. Então, o que é que a gente faz? A gente orienta que o consumidor procure esse fornecedor para depositar, para entregar. Se tem uma loja física, entregue na loja física. Ou se não houver jeito, o que é que a gente faz? Manda por correio e cobra essa conta, né? Porque o consumidor é que não pode ficar no prejuízo. Maravilha, muito obrigada, Flávia, por todas as orientações. Então, agora você já sabe, não vai ter mais problemas para comprar pela internet. Caso haja problema, Procon neles. Adriana.
Isso mesmo, Jéssica. Muito obrigada aí pelas informações, né? Informação é bom e eu gosto muito. 8 horas e 29 minutos, a gente vai para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já.